Às 6h37 da manhã de 21 de dezembro de 1944, um soldado de 19 anos estava agachado atrás de um muro de pedra em Malmedy, na Bélgica, observando 3 tanques da SS avançarem lentamente pela estrada coberta de neve. Entre aqueles tanques e o resto das forças americanas existia apenas uma ponte estreita. Se ela caísse, cerca de 11.000 soldados ficariam cercados. O nome dele era Francis Sherman Curry, órfão desde os 12 anos, 90 dias de combate, nenhum treinamento antitanque real, uma bazuca com 4 foguetes e tempo suficiente para decidir se obedeceria às ordens ou mudaria o destino daquela frente de batalha. A ofensiva alemã nas Ardenas havia começado poucos dias antes. Era a última aposta de Hitler. Uma ruptura rápida, agressiva, tentando dividir as forças aliadas e forçar uma negociação antes que a Alemanha fosse invadida. Para isso, unidades blindadas da Waffen-SS avançavam com velocidade e brutalidade. No dia 17, a poucos quilômetros dali, soldados americanos capturados foram executados em campo aberto. A notícia se espalhou entre as linhas como um aviso silencioso. Recuar nem sempre significava sobreviver. Naquela manhã, Curry viu primeiro a fumaça, depois o movimento. Então, o perfil inconfundível do primeiro tanque surgindo entre as casas destruídas. Atrás dele, outro. E depois, o terceiro. Ordens vieram rápido. Recuar, reorganizar, abandonar a ponte. Curry fez uma pergunta simples. O que aconteceria com os homens atrás da ponte? A resposta foi direta. Cercados, isolados. Provavelmente mortos ou capturados em 2 dias. Ele perguntou outra coisa. Se render para a SS era a opção. O silêncio respondeu antes do oficial. O manual dizia que um soldado com uma bazuca não para 3 tanques. O manual dizia que permanecer ali seria suicídio. O manual dizia para recuar. Curry olhou novamente para a estrada. Ele não enxergou 3 tanques. Ele enxergou tempo. Tempo entre um disparo e outro. Tempo entre posições, tempo suficiente para criar uma mentira. Porque guerra não é apenas fogo, guerra é percepção. Se os alemães acreditassem que havia vários soldados defendendo a ponte, eles hesitariam. Se hesitassem, pediriam apoio. Se pedissem apoio, a ofensiva desaceleraria. E desacelerar era tudo que os americanos precisavam naquele momento. Quando o restante da companhia recuou, Curry ficou. Sozinho, mas não parado. Ele começou a observar o terreno como alguém montando um quebra-cabeça. Um celeiro destruído com uma bazuca abandonada. Um half-track danificado com uma metralhadora pesada. Um tanque destruído com granadas antitanque. Um muro de pedra oferecendo cobertura inicial. 4 posições. Distâncias curtas, ângulos diferentes. Se ele disparasse de cada uma, os alemães veriam múltiplas ameaças. Não conseguiriam entender quantos defensores estavam ali. E em combate, confusão é força. O primeiro disparo não foi da bazuca, foi do rifle. O comandante do tanque líder apareceu por um instante. Curry atirou. O homem caiu para dentro da escotilha. A reação foi imediata. Metralhadoras varreram o muro. Pedra, terra e neve explodiram ao redor dele. Curry não respondeu. Ele contou segundos, esperou a pausa natural entre rajadas e correu. Atravessou o espaço aberto enquanto tiros cortavam o ar e entrou no celeiro. Lá dentro havia outro soldado e a bazuca. 4 foguetes. Era tudo. O primeiro disparo com a bazuca foi direto. Curry não mirou no centro do tanque. Mirou onde sabia que causaria caos, a junção da torre. O impacto não destruiu o veículo completamente, mas forçou a tripulação a abandonar. O primeiro tanque saiu da luta. Sem esperar reação, Curry se moveu novamente. Esse movimento era a chave. Os alemães ainda acreditavam que o disparo tinha vindo do celeiro quando ele já estava em outro ponto. O half-track tinha uma metralhadora pesada, travada. Ele destravou sob pressão, alimentou e abriu fogo sobre a infantaria que avançava. Agora havia 2 focos de disparo. Celeiro, half-track. Para quem estava avançando, aquilo parecia uma defesa organizada.
O segundo tanque girou o canhão em direção ao celeiro. Um disparo destruiu parte da estrutura. Se Curry tivesse ficado ali, teria morrido. Mas ele já estava em outro lugar. Enquanto isso, a bazuca voltou a disparar. Não por Curry, mas pelo soldado que permaneceu no celeiro. O foguete atingiu o segundo tanque e arrancou sua mobilidade. Outro fora de ação. Do ponto de vista alemão, aquilo confirmava a ilusão. Havia coordenação. Havia mais de uma equipe. Curry correu novamente, agora em direção a um tanque destruído que oferecia algo mais valioso que cobertura: equipamento inimigo. Granadas antitanque. Ele pegou o que conseguiu carregar e esperou. O terceiro tanque avançava mais devagar. A confiança havia desaparecido. O ritmo tinha mudado. E isso significava que a estratégia estava funcionando. Curry deixou o tanque se aproximar. Não era coragem impulsiva, era cálculo. Quanto mais perto, maior a chance de imobilizar. Quando levantou, a infantaria alemã reagiu primeiro. Ele lançou a granada contra eles para quebrar o avanço e, na sequência, outra contra o tanque. A explosão não destruiu o veículo, mas rompeu a esteira. Mobilidade perdida. 3 tanques neutralizados. Mas o efeito real não era físico, era psicológico. Os alemães começaram a relatar resistência pesada. Fogo vindo de múltiplas direções. Defesa coordenada. Ninguém conseguia explicar quantos americanos estavam ali. E quando o inimigo não entende o campo de batalha, ele desacelera. E desacelerar, naquele momento da guerra, salvava vidas. Mas Curry ainda não tinha terminado. Durante o combate, ele viu algo que mudaria completamente o risco da decisão que havia tomado. Soldados americanos feridos estavam presos sob fogo de metralhadora em campo aberto. Não conseguiriam sair sozinhos. O manual dizia para não tentar. A realidade dizia outra coisa. Curry não pensou em medalhas. Pensou em algo mais simples. Ele sabia o que era ficar sozinho esperando ajuda que não vinha. Então começou a rastejar. Distância longa. Terreno aberto. Fogo constante. Ele alcançou o primeiro ferido e começou a arrastar. Devagar, usando o relevo mínimo possível. Quando chegou à cobertura, voltou. E depois, voltou novamente. E depois outra vez. Um por um. 5 homens. Cada viagem aumentava a chance de morrer. Cada retorno aumentava a confusão alemã. Porque, para quem observava de longe, aquilo parecia a atividade contínua de uma unidade inteira. Era exatamente a ilusão que ele precisava manter. Quando a poeira e a fumaça começaram a diminuir, a ponte ainda estava nas mãos americanas. O avanço alemão naquele ponto havia parado, não por destruição total, mas por dúvida, e dúvida em combate mata ofensivas. Francis Sherman Curry não parecia um herói. Não tinha patente alta, não tinha experiência extensa, não tinha treinamento especializado, mas naquele dia ele entendeu algo que poucos entendem sob pressão extrema. Se você não pode ser mais forte que o inimigo, faça ele acreditar que você é. E foi assim que um soldado de 19 anos transformou velocidade, movimento e percepção em uma das ações mais improváveis da Batalha das Ardenas. A reação alemã não foi imediata, e isso foi decisivo. Do outro lado da ponte, os relatos começaram a chegar pelo rádio. Resistência forte, múltiplas posições antitanque, defesa organizada. Para quem estava avançando, aquilo não parecia a ação isolada de um soldado. Parecia uma emboscada. Os comandantes da SS reduziram o ritmo, pediram confirmação, tentaram entender quantos americanos estavam ali. Essa pausa custou tempo. E tempo era exatamente o que os americanos precisavam para reorganizar a linha. A ponte não caiu naquele dia. Os relatórios alemães posteriores indicaram que haviam encontrado defesa coordenada e fogo vindo de diferentes ângulos. A conclusão foi simples. Havia uma unidade defendendo a posição, não um homem. Essa era a vitória real de Curry. Não destruir tanques, mas controlar a percepção do campo de batalha. A ofensiva alemã continuou em outros pontos, mas naquele setor específico, o avanço perdeu velocidade. A janela que permitiria um cerco rápido se fechou. E quando ofensivas dependem de velocidade, hesitação é fracasso. Dias depois, a ação começou a circular entre oficiais americanos. Não como uma história heróica exagerada,
mas como um exemplo tático: movimento entre posições, uso de equipamento abandonado, criação deliberada de múltiplos pontos de ameaça, algo que manuais não ensinavam. Curry não voltou para a retaguarda depois disso. Ele continuou combatendo nas semanas seguintes, foi ferido mais de uma vez e permaneceu na linha até o fim da guerra. Mas a ação em Malmedy se tornou o momento que definiria sua história. Em julho de 1945, Francis Sherman Curry recebeu a Medalha de Honra. A condecoração não descrevia apenas destruição de blindados. Destacava iniciativa, adaptação e a decisão de permanecer quando recuar era a opção mais segura. Décadas depois, a análise militar sobre aquele episódio apontaria algo ainda mais importante. Curry não venceu por força, venceu por ritmo. Ele obrigou o inimigo a reagir constantemente, a tentar entender o que estava acontecendo, a perder a capacidade de prever. Em guerra, previsibilidade é vantagem. Imprevisibilidade é poder. Após o conflito, Curry voltou para a vida civil. Casou, trabalhou, ajudou outros veteranos e raramente falava sobre aquele dia. Para ele, não era uma história extraordinária. Era apenas uma decisão tomada quando ninguém mais ficou. Historiadores militares passaram a estudar o episódio como um exemplo clássico de combate assimétrico em pequena escala. Um único combatente criando efeitos operacionais maiores do que sua presença sugeria. Não por sorte, mas por leitura do terreno e compreensão psicológica do inimigo. Francis Sherman Curry morreu em 2019, aos 94 anos. A ponte que ele ajudou a defender continua sendo lembrada não como o lugar onde tanques foram destruídos, mas como o lugar onde a percepção decidiu uma batalha. Porque, naquele inverno de 1944, um jovem órfão entendeu algo que muitos exércitos só aprenderiam depois. Às vezes, vencer não significa ser mais forte. Significa fazer o inimigo acreditar que você não pode ser vencido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito. Até o próximo vídeo.